Neste momento eu quero estar aqui cumprimentando os nossos irmãos e internautas com a paz do Senhor Jesus. Quero estar agradecendo ao meu Senhor por esta oportunidade de nós aqui poder estar compartilhando com nossos irmãos mais uma pré-aula para a glória do Senhor. Coube a mim esta responsabilidade de estar aqui comentando um pouquinho sobre esta lição tão maravilhosa. Quero estar louvando a Deus pela vida do nosso pastor presidente, obreiros, vice-pastores, irmãos e todos aqueles que compartilhem conosco através do nosso canal YouTube Adenac Oficial. Quero estar aqui também louvando ao meu Senhor pela vida do nosso comentarista, professor Lorival, pelo qual o Senhor Deus tem dado a ele esta oportunidade de poder estar comentando lições maravilhosas para os nossos dias. Desta feita, que estamos nesse trimestre, aprendendo lições maravilhosas de patriarcas, do legado dos patriarcas bíblicos, que deixou um grande legado que serve de experiência para a igreja do século XXI, pelo qual nós estamos vivenciando atualmente. Também quero louvar ao meu Senhor pela vida de todos os nossos colegas e irmãos que compartilhem conosco as leituras diárias, que Deus tenha abençoado de uma forma especial cada irmão, cada irmã, que Deus continue dando graça e força para todos nós. Nós aqui estamos nessa pré-aula, caminhando para a lição de número 3, aonde nós iremos falar um pouquinho sobre um grande patriarca por nome de Noé. Noé, na sua época, Deus achou graça aos seus olhos, aos olhos de Deus, Deus achou graça e viu Noé, um homem justo, que estava vivenciando naqueles dias de uma corrupção que estava tão corrompida a terra no mundo antigo da sua época. E Deus viu em Noé que ele era um homem justo que poderia fazer a diferença diante de um mundo tão corrompido. Então, nós vimos aqui que o tema da nossa lição é Noé, o pregoeiro da justiça. O textual está em 2 Pedro, capítulo 2, o versículo 5, que diz assim: E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. A verdade prática diz que somente aqueles que aceitam pela fé a graça concedida por Jesus Cristo serão salvos da ira futura no final dos tempos. Aqui está bem claro que somente aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, que poderão ter a oportunidade concedida por Jesus Cristo de alcançar a salvação eterna e ser livre da ira futura. A leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, capítulo de número 6, versículo do 5 ao 14 e também o versículo 22. Eu nem vou ler, mas dá para os irmãos acompanharem, que são versículos que são bastante lidos no decorrer da nossa vida. O objetivo geral desta lição é mostrar que, como Noé, pela sua justiça, sobreviveu ao dilúvio, assim também os crentes fiéis serão salvos da tribulação por Jesus Cristo. Então, nós sabemos que o objetivo dessa lição é mostrar que Noé,
diante da corrupção pelo qual vivia na sua época. Né? Ele tipifica um homem que foi justo, né? E pela sua justiça ele sobreviveu ao dilúvio. Assim também, nós também, que estamos nesta caminhada, temos o privilégio, né, também de ser salvo, né, da destruição da tribulação que há de vir sobre esta terra. O objetivo específico dessa lição diz, primeiro ponto, é entender que Noé era homem justo na sua geração. Aprender que o juízo de Deus se manifestou com o dilúvio sobre toda a terra. E terceiro, é conscientizar que assim como foi no dia de Noé, antes do dilúvio, assim nos dias antes do arrebatamento da igreja. Então nós vimos aqui, né, que Noé era homem justo, né, na sua geração. Nós sabemos que a terra, na sua época, já era bem povoada. Tinha milhares de habitantes. Mas Deus achou um homem ali justo, por nome de Noé, e este fez a diferença, né, diante daquela geração tão corrompida. E aprender também que o juízo de Deus se manifestou com dilúvio sobre toda a terra. Deus, né, diante do dilúvio, manifestou, né, o seu juízo diante daquela geração tão corrompida. Ele falou que iria destruir a terra com dilúvio e executou o seu juízo sobre a terra. E também conscientizar que assim como foi no dia de Noé, né, assim também será no arrebatamento da igreja sobre a terra. É um reflexo, né, dos dias de Noé, também é o mesmo reflexo em que estamos vivenciando no mundo atual. E nós veremos no decorrer da lição aprender um pouquinho sobre esses temas tão importantes que pelo qual o nosso comentarista especificou neste momento. A introdução diz assim: nesta lição nós vamos estudar a vida do justo Noé, a geração corrompida com a qual ele conviveu e o juízo de Deus por meio do dilúvio sobre toda a terra, e também a advertência de Jesus sobre esses acontecimentos com relação à sua vinda. Noé já tinha quase 500 anos de experiências de vida quando recebeu de Deus o aviso da destruição da raça humana e a ordem para que construísse a arca. Embora toda essa experiência ele parecesse ser um homem totalmente qualificado para a missão dada pelo Senhor, foram suas qualificações espirituais que realmente fizeram a diferença. Né? Pelo qual, Gênesis capítulo 6, versículo 8, diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Então, nós vimos aqui, né, que Noé, né, Deus achou graça aos olhos do Senhor, né, sobre a vida de Noé. Então, Deus, diante de uma geração corrompida, né, Deus então executou seu juízo sobre todos os homens. E ele precisava de um homem que fizesse a diferença diante daquela geração. E vimos aqui que Deus, né, achou graça em Noé, e Deus então usou ele para que fosse o pregoeiro da justiça diante daquela geração tão corrompida. Então, Noé, na sua época, ele tinha 500 anos de vida. Ele tinha 500 anos de experiência sobre essa terra, quando Deus, então, né, viu nele que era um homem justo e designou para ele que ele fizesse, né, uma arca, para que, por meio desta arca, Noé
tivesse a oportunidade de ser salvo do dilúvio pelo qual o Senhor Deus mandaria sobre a terra. E vimos então que levou cerca de 120 anos para Noé fazer aquela arca, construir aquela arca, e vimos diante, né, da lição que Noé, né, durante esses cento e poucos anos pelo qual o Senhor Deus deu a ele para fazer essa arca, ele estava sempre pregando, né, a mensagem de Deus sobre a terra, falando para aqueles homens que Deus iria destruir o dilúvio, destruir a terra com o dilúvio, que aquele povo arrependesse, que aquele povo tivesse, né, tivesse discernimento de que Deus iria destruir a terra com o dilúvio. Mas nós vimos que Noé, né, não desanimou. Nós vemos que, eu acredito que diante daquela construção daquela arca, muitas das vezes chegaram pessoas desanimando Noé, mas ele estava sempre firme, né, trabalhando, construindo a arca, sabendo e crendo que Deus, né, no que Deus falou para ele, que iria destruir a terra com o dilúvio. Noé não desanimou, mas estava sempre persistente, pregando a palavra do Senhor para aquela geração tão corrompida. E Deus, então, né, concretizou em Noé o que ele prometeu a ele. Aqui o primeiro ponto disse: quem foi Noé? Noé é filho de Lameque, da linhagem de Sete, pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Foi o último patriarca antediluviano. Embora não saiba exatamente a etimologia do nome de Noé, no hebraico, Noá significa repouso, descanso ou conforto. Noé foi o sobrevivente do dilúvio e tornou uma peça-chave no recomeço da história humana. Porém, isso foi resultado de uma vida íntegra e justa diante de Deus. Pregou incansavelmente a justiça por 120 anos, porém sem resultado. Nós vimos aqui, conforme eu falei, né? E Noé, ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, né? O seu nome significa, em hebraico, Noa, que significa repouso, descanso, conforto. E vemos aqui que Noé foi o sobrevivente do dilúvio e ele tornou a peça-chave no recomeço da história humana. Vimos aqui, igual conforme eu falei, que ele pregou incansavelmente por cerca de 120 anos a justiça, né, de Deus, pelo qual ele iria mandar sobre a terra, mas porém sem resultado. Então nós vimos aqui que a corrupção humana, ela veio desde lá do berço da civilização, né, da raça humana sobre a terra. E nós estamos vivenciando também esses dias hoje, né? Noé pregou cerca de 120 anos. Só foi salvo ele com sua família. Da mesma forma, hoje também, nós estamos também vivenciando dias difíceis sobre a terra, em que o evangelho tem sido banalizado, em que vimos que, se Deus não tiver misericórdia também, poucas pessoas que vai alcançar a salvação através de Cristo. Estamos vivenciando os dias de apostasia, dias difíceis sobre essa terra de pregar o evangelho do Senhor. E a raça humana tem sido levada pelas coisas desta vida e tem esquecido, né, que um dia terá que prestar conta diante de Deus de tudo que se fez aqui na terra. Mas vimos que Noé, na sua época, foi salvo só ele com sua família, né? Graças a Deus que ele conseguiu, né,
salvar a sua família. Estamos vivenciando dias em que, infelizmente, hoje as pessoas cristãs não estão dando conta de nem mesmo conseguir levar as suas famílias ao pé da cruz, ao pé de Cristo. Mas por quê? Porque também, muitas das vezes, as pessoas também não têm respaldo, os pais não têm respaldo para os filhos. Infelizmente, os pais têm sido levados pelas ondas deste mundo e também têm levado seus filhos juntamente com eles, e isso tem sido trazido um grande desabor na sociedade pelo qual nós estamos vivenciando. E que Deus tenha misericórdia de nós que estamos nesta caminhada, que nós possamos estar convictos de que nós devemos interceder pelas nossas famílias, conforme Noé intercedeu pela sua, nós também precisamos interceder pela nossa, para que eles possam também alcançar a salvação através de Cristo Jesus. Noé era varão justo em sua geração, nas suas gerações. Em meio à iniquidade e maldade generalizada naqueles dias, Deus achou em Noé um homem que ainda buscava comunhão com ele e era justo, reto em suas gerações. Equivale a dizer que ele se mantinha distanciado da iniquidade moral da sociedade ao seu redor, por ser justo e temer a Deus e resistir à opinião. Noé era fruto da graça de Deus nele, por meio da sua fé e do seu andar com Deus. Noé, ele é exemplo que os pregadores devem ser. 2 Pedro 2,5 declara que Noé não somente era justo, mas como também pregador da justiça. Então nós vimos aqui que Noé é um exemplo que todos os pregadores precisariam e devem ser. Noé, ele é um retrato, é um reflexo, é um exemplo de vida, pelo qual, diante da corrupção, diante das calamidades que vivia na sua época, ele era diferente, ele era um homem, pelo qual Deus achou graça aos olhos. Então, precisamos ser exemplos, seguir o exemplo de Noé. Embora, infelizmente, muitos pregadores têm sido levados pelas ondas deste mundo e têm desvirtuado a verdade de Cristo e têm levado os crentes ao homocentrismo, largado de levar o homem a Cristo, ao teocentrismo, a Deus primeiro, mas tem levado o homem para o homocentrismo. Isso tem levado, isso tem trazido muito prejuízo à obra do Senhor. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. A geração nos dias de Noé. 10 gerações se passaram desde Adão e a população parecia ter esquecido tudo sobre Deus. A sociedade era corrupta e a violência estava em toda parte. As coisas estavam ruins, que Deus decidiu destruir toda a face da terra com um dilúvio. É um erro pensar que as pessoas que viviam no dia de Noé eram primitivas. Eles estavam próximos da perfeição dos primeiros humanos, Adão e Eva. Eles tinham potencial ilimitado e eram muito avançados, mas, infelizmente, usaram suas habilidades de todas as maneiras erradas. Os contemporâneos de Noé eram egocêntricos
e obcecados por prazer. Eles tinham perdido todos os sentidos de onde suas habilidades foram derivadas. Jesus declara que, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então, vimos aqui que a geração, para chegar até Noé, passaram-se 10 gerações, de Adão até Noé. Né? Parecia, né, que a população tinha esquecido tudo sobre Deus, mas vimos aqui que a sociedade daquela época já estava totalmente corrupta, né, estava violenta em todas as partes da terra. Então, a corrupção estava tão grande já na terra, né, que Deus então decidiu destruir toda a face da terra com um dilúvio. Então, nós vimos aqui que a raça humana estava a tal ponto, né, que Deus então resolveu destruir e fazer juízo sobre essa terra. Vimos aqui que Deus criou o homem, né, para que gozasse da terra, né, vivesse aqui na terra feliz, mas ele tentado pelo mundo do pecado, e a corrupção foi tão tamanha naquela época, que Deus resolveu destruir, né, com um dilúvio. E aconteceu. Porque quando Deus fala, ele cumpre nas suas promessas. Para mim que é um erro pensar que as pessoas que viviam nos dias de Noé eram primitivas. Não. As pessoas não eram, né? As pessoas eram conscientes do que estava fazendo. O mundo naquela época também já era bem atualizado. As pessoas estavam bem atualizadas, né, diante da sociedade do mundo antediluviano. As pessoas não eram inocentes. Eles sabiam muito bem o que estava fazendo. Né? Ninguém era inocente. Ele sabia tudo, né, sobre a forma de que vivia sobre a terra era sempre atualizadas. Né? Vimos aqui que aqueles homens eram egocêntricos e obcecados por prazer. Então, vimos que o mundo daquela época era bem atualizado. Os homens sabiam muito bem o que eles estavam praticando diante do Senhor nosso Deus. Então, nós vimos aqui, né, que Deus então designou a Noé que ele fizesse a arca. Né, Deus, ele fez a arca, levou cerca de 120 anos. Né, então, vimos que Deus designa para Noé que entrasse na arca os animais de par em par. Né? Teve aquele momento ali de entrar na arca. Mesmo assim, diante daquele momento tão importante que ali estava acontecendo, para vocês verem que nem diante daquela situação que estava acontecendo, os homens arrependeram, quiseram se mudar de vida. Vendo tudo aquilo ali, eles não acreditaram que o dilúvio iria acontecer. Mas Deus designou a Noé, né, que os animais que entrassem de par em par naquela arca, e aconteceu. Também entrou Noé e a sua família, e Deus, né, veio e fechou a porta da arca. E passou-se mais 7 dias e começou a chover sobre a terra. E nós vimos que choveu sobre a terra 40 dias e 40 noites, sem parar. Conforme a água vinha de cima, também da terra brotava para cima. E cobriu tudo a raça humana que havia sobre a terra. Não sobrou ninguém. Somente sobrou Noé com sua família e os animais que estavam na arca. Porque Deus, né, estava irado com aquela geração. E foram todos destruídos. Porque
Com Deus não se brinca. E nós estamos também, também chegando também na dispensação da graça. Estamos também chegando aos dias finais dessa terra. E a Bíblia nos fala que, como foi nos dias de Noé, os homens comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E também, da mesma forma, acontecerá na vinda do Filho do Homem sobre a terra. Me parece até dizer que, conforme foi no dia de Noé, mas o mundo em que ora estamos vivenciando, vivendo nele, eu acredito que está pior do que os dias de Noé. Está muito pior do que aqueles dias. Nós estamos vivenciando estes dias aos nossos olhos. Precisamos ter em mente, precisamos conscientizar que nós devemos estar preparado a cada momento, a cada instante, porque está prestes para acontecer o arrebatamento da igreja na terra. E precisamos estar preparados para este dia tão glorioso que acontecerá. Com Noé aprendemos que precisamos ser obedientes a Deus, como Noé foi obediente a Deus diante daquela geração tão corrompida antediluviana. Com Noé aprendemos que precisamos ter calma e tempo para Deus cumprir suas promessas em nossa vida. Com Noé precisamos ser anunciantes da palavra de Deus diante de um mundo corrompido. Com Noé aprendemos que precisamos cuidar da nossa família, como Noé foi com a sua família, onde todos eles alcançaram a arca da salvação. Com Noé aprendemos que precisamos ter amor pelas almas, mesmo quando não adquirimos êxito, mas nós precisamos ser insistentes em pregar a palavra do Senhor. Com Noé, aprendemos que precisamos ser perseverantes nas promessas de Deus. Com Noé, aprendemos que precisamos ser um seguidor de Cristo neste mundo pelo qual nós estamos vivenciando atualmente. Aprendemos que Noé foi um homem justo diante de uma geração corrompida e perversa. Deus o chamou para construir a arca, orientando-o em todos os seus detalhes, e Noé foi obediente, fazendo tudo conforme o Senhor lhe ordenara. A fé e a obediência fizeram de Noé um vaso nas mãos de Deus para testificar do iminente juízo de Deus sobre a terra. Semelhantemente, a igreja do Senhor deve estar atenta à voz do Espírito Santo para anunciar o Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus abençoe a todos, irmãos, em Cristo Jesus, e ficamos com esta palavra para a glória do Senhor Jesus Cristo. Uma boa aula para todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém.